Bom, vamos começar a 26ª aula de Lazarus Pascal, tá? Onde nós vamos continuar analisando o comando case. Então, eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, né? Darem um clique em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tudo bem? Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Obrigado, hein? Então vamos aqui, vamos ver a nossa 26ª aula, né? Essa daqui vai ser a nossa, essa daqui vai ser a nossa 26ª aula, ok? Essa daqui vai ser a nossa 26ª aula do Lazarus Pascal, tudo bem? Hoje é dia 8/7/2020 e são 8h16, tá? Então, a nossa 26ª aula. Então, o que a gente está abordando? Então, primeira coisa, a gente tem que observar uma grande diferença entre o case e o if, né? Por exemplo, vamos imaginar uma situação onde eu tenho que testar 5 opções. Por exemplo, eu tenho o número x, tá? Eu vou ter um número x. Então, por exemplo, aqui, ó, diferenças entre o if, tá? E o case. Bom, o que acaba acontecendo? A gente pode observar o seguinte. Vamos imaginar vamos voltar naquela questão lá que eu coloquei desde o começo. Eu tenho um lugar onde eu tenho 5 portas, tá? Eu tenho 5 portas, ok? E cada uma dessas portas, vou colocar 6 portas. Cada uma dessas portas, ela vai permitir que eu entre numa determinada sala. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos chamar essa porta aqui essa daqui vai ser minha porta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tudo bem? E cada uma delas vai permitir que eu entre numa determinada sala. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Então aqui eu vou ter porta. E aqui eu vou ter sala. Tudo bem? Então eu vou ter a porta A, porta B, porta 1, porta 2, porta 3, tá? Podia ser letra também, tá? Então porta 1, 2, 3, 4, porta 5, ok? Eu vou ter as portas 1, 2, 3, 4, 5. A porta 1 eu vou entrar na sala XP. A porta 2 eu vou entrar na WM. A porta 3 eu vou entrar na porta YU. Porta 4 eu vou entrar na porta VX. E a porta 5 eu vou entrar na sala ZZ. Tudo bem? Só que o que acaba acontecendo? A gente tem um cidadão aqui. Nós vamos ter um cidadão. Tá? Nós vamos ter um cidadão aqui. E ele não sabe, vamos imaginar no caso do comando if, né? Ele não sabe qual é a porta, tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. Ele tem que ficar testando, tá? Ele tem que ficar testando qual é a porta que ele quer entrar. Então, eu vou ter que montar toda uma estrutura para verificar qual é a sala que ele quer entrar, tá? Então ele vai, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: essas portas elas não estão numeradas. Elas não estão numeradas. Eu não tenho aqui um identificador, uma etiqueta dizendo qual é a sala 1, qual é a sala 2, qual é a sala 3 e assim vai. Então o que ele tem que fazer? Se ele usar o if,
Então, vamos ver aqui, usando o if. Tá? Usando o if, o que acontece? Vamos imaginar que eu vou ter uma variável x, tá? E essa variável x, ela vai armazenar o número da porta que ele tem que entrar. Então, como que seria essa estrutura aqui, ó? Então, x vai ser uma variável para mim. Tudo bem? Então, x vai ser uma variável para mim. Então, ele vai verificar aqui o valor do x. Ok? Então, ele tem que testar. Por exemplo, x é igual a 1, tá? Se x for igual a 1, tudo bem, né? Vamos imaginar aqui verdadeiro e aqui falso, tá? Vamos imaginar aqui, ó, aqui verdadeiro e aqui falso. Vou colocar em outra cor. Vamos colocar assim, ó, verdadeiro e falso. Ora, se x não for igual a 1, a gente viu que x pode ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou verificar agora se o x é 2. X é igual a 2. Vamos imaginar de novo, foi falso. Aí o que eu vou ter que verificar? Vou ter que verificar x igual a 3. Vamos imaginar de novo que é falso. Ok? Opa, deixa eu colocar aqui. Vamos imaginar agora. X igual a 4. Ok? E aí vamos, né? X igual a 5, tá? E aí o que nós vamos ter? E a última, x igual a 6. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer vários testes condicionais, tá? Tudo bem? Em cada um desses testes condicionais, o que pode estar acontecendo? Pode estar, ou seja, ele vai verificar x igual a 1? Não. X igual a 2? Não. X igual a 3? Não. Então, quanto maior for o número, por exemplo, aqui no caso, mais testes ele vai ter que fazer até chegar na opção que nós estamos procurando. Tudo bem? Quanto maior for a quantidade de opções, maior pode ser, vamos imaginar que é 1, ele vai fazer um teste só. Mas se for 3, ele vai ter que fazer 3 testes. Então aí o negócio começa a ficar um pouco extenso, né? Ou seja, ele vai ter que fazer uma sequência de testes, ok? Aonde ele vai ter que verificar se uma determinada condição, vamos colocar aqui assim, ó, é verdadeira. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Nesse caso aqui, ó, o que acaba acontecendo? Se for verdadeiro, a minha situação que eu estou prevendo aqui, ó, por exemplo, se for 1, for verdadeiro, vem para cá. Tudo bem, vai fazer determinados comandos. Se for verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Então, o que acaba acontecendo? Quanto mais, vamos imaginar, se fossem 10 portas, eu teria que fazer, até chegar na porta 10, eu teria que fazer, por exemplo, 10 testes, tá? De uma forma bem simples, analisando isso. Já no caso da minha estrutura case, é um pouco diferente. O que vai acontecer na minha estrutura case? Na minha estrutura case, ele vai direto para a opção. Então, se eu fosse fazer agora, usando a estrutura case, o que acaba acontecendo? Usando case agora. Se for no caso do case, o que ele vai fazer? Ele vai testar o valor de x. Ele vai verificar o valor do x, tudo bem? X é igual. Ora, só que aí o que acaba acontecendo? Ele vai direto para a opção. Por exemplo,
x igual a 1, aqui, x igual a 2, aqui, x é igual a 3, aqui, x igual a 4, aqui, x igual a 5, aqui, x igual a 6. Ou seja, ele já vai direto. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, vamos imaginar que o meu x, o valor dessa variável aqui, ó, então, aqui eu tenho a minha caixinha, né? Minha caixinha x, e eu vou colocar dentro dela o valor 4, ou seja, x é igual a 4. Então, o que ele tem que fazer? Olha só, ele vai fazer x igual a 1? Não, então ele vem para cá. X igual a 2? Não. X igual a 3? Não. X igual a 4? É. Aí sim, é verdadeiro, aí ele vai executar os comandos dessa parte daqui. Tudo bem? Agora, nesse caso, não. X é igual a 4, então ele vem direto para cá. Ele não vai verificar se x igual a 1, 2, 3. Ele vai direto para a opção. Então, essa é vamos dizer assim, a grande diferença entre o comando if e o comando case. O if, ele vai fazer vários testes e ainda a estrutura vai se tornando bastante complexa de você administrar, achar um erro, achar um bug, tudo bem? Já no caso do case, você vai ter, ele vai direto para a opção. Ele não vai ficar fazendo vários testes. Isso diminui o tempo de execução do programa. Tudo bem? Então, beleza, né? Agora, uma outra questão em relação ao case. Então, por exemplo, em relação ao case, vamos colocar aqui, o que acontece? O case ele vai trabalhar com dois tipos de dados. Ele vai trabalhar com o tipo de dado integer, por exemplo. Na verdade, ele vai trabalhar com números naturais, tá? Tudo bem? Conjunto dos números naturais, né? Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. E ele também vai trabalhar com letras. Tudo bem? Ou seja, ele vai trabalhar com, vamos chamar aqui de conjunto das letras. Por exemplo, letra A, B, C, letra maiúscula, letra minúscula e assim vai, tá? Pode ser, tá? Quando eu vou representar apenas um caracteres ou uma string, um texto no Pascal, eu preciso colocar entre aspas simples, tudo bem? Só que quem seriam os números naturais? Eu posso usar, então no caso, os números naturais, eu posso usar o integer, tudo bem? E no caso das letras, eu vou usar o tipo de dado char, ok? Então, eu vou poder estar trabalhando com esses dois tipos de dados, no caso aqui do comando case, tá bom? Bom, vamos continuar. O que a gente vai fazer agora? Uma outra característica interessante do case é que eu posso, por exemplo, eu quero analisar apenas, eu posso, numa opção do case, numa das opções do case, eu posso fazer o seguinte. Primeiro, eu posso analisar apenas um caso. Por exemplo, 1, se é igual a 1. Se ele é igual, por exemplo, se eu quero analisar de forma, identificar de forma unitária. Então, por exemplo, eu posso colocar assim, ó, case, x, of, por exemplo, 1, tá? 2, 3, tudo bem? Agora, vamos imaginar que eu quero pegar mais de uma opção, tá? Então, eu posso colocar assim, ó, case, x, of. Por exemplo, eu quero pegar somente os números pares, por exemplo. Então, ou então eu quero pegar os números, por exemplo, os números 3, 9 e 10, eles vão executar, se a pessoa digitou para x, ou se a pessoa digitou para x os valores 3, 9 e 10, o que vai acontecer? Ele vai executar uma determinada coisa.
Agora, se a pessoa digitou 7, 8 e 15, ele vai executar outra coisa. Ou seja, então, eu posso dar apenas uma opção, ou seja, 1, 2 ou 3, ou eu posso, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto, né? Aqui eu tenho um elemento, aqui eu já posso ter um conjunto de valores que ele vai utilizar para executar alguma coisa. Então, por exemplo, se fosse um comando if, se fosse no if, eu ia ter que fazer assim, ó, if, tá? X é igual a 3, ou OR, né? X igual a 9, OR, ou X igual a 10, ou seja, usando o comando if para fazer isso daqui, fica um pouquinho mais complicado, tudo bem? Uma outra coisa interessante do case é que ele permite que eu defina um intervalo, tá? Então aqui, por exemplo, o case, ele vai permitir que eu defina um intervalo de valores. Por exemplo, do número 1 até do número 1 até o 3 acontece tal coisa. Do número 4 até o número 7 acontece outra coisa. Do número 7 até o número 10 vai acontecer outra coisa. Tudo bem? Então nós vamos ter essas três opções. Nós vamos ter essas três opções. Tá? Nós temos três opções. Tá? Eu posso fazer uma identificação unitária, vamos dizer assim, né? Por exemplo, um único valor, por exemplo, A, tudo bem? Eu posso pegar vários elementos de um conjunto, por exemplo, então, se for igual a B, por exemplo, se for igual a A, faz alguma coisa. Agora aqui eu posso estipular vários elementos, por exemplo, se for igual a B, C, D e E, aí faz alguma coisa. Se for, por exemplo, F, não, porque F não está nesse grupo aqui. Se for J, não está nesse grupo. Mas se for, então, aqui eu posso definir um elemento ou um grupo de elementos que vai acontecer alguma coisa. Ou então eu posso definir um intervalo. Por exemplo, eu quero por exemplo, de M eu quero de M até P, certo? Então aqui quem eu estou pegando? Estou pegando o M, o N, o O e o P, tá? Então eu posso fazer dessas três formas. Uma única situação, tá? Um grupo de situações que devem ser avaliadas para executar alguma coisa, ou um intervalo de situações. Então aqui, por exemplo, eu coloquei na ordem, tá? Aqui eu coloquei na ordem, mas poderia ser, por exemplo, M, X, U e K, tudo bem? E aqui não, aqui eu estou definindo um intervalo, tudo bem? Aqui eu estou definindo um intervalo, tá? Então eu posso usar o case dessa forma, tranquilo? Então essas são algumas opções do meu comando case, tá? Agora, eu quero que fique bem assim, vamos dizer assim, registrado essa diferença aqui entre o if e o case. O if ele vai testar cada uma das situações até descobrir qual é a verdadeira, tá? Enquanto o case ele vai direto para a situação que eu queria. Então isso vai economizar tempo de processamento. Então, se você estiver trabalhando numa situação que existe várias opções, por exemplo, o if é até 2, 3 situações que você tem que analisar, você pode usar o if, porque você vai fazer 2 ou 3 testes. Passou disso, é mais interessante você procurar uma outra forma de você resolver. E o case é uma delas. Vamos imaginar, eu tenho que testar 10 situações, por exemplo. Se for possível utilizar o case, é bem mais interessante,
porque ele diminui o tempo de processamento, ele torna o programa mais rápido, tá? E a codificação é bem mais simples do que quando você usa if, tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.